Vamos para o nosso assunto, que está todo mundo esperando, porque neste momento, quantas pessoas vão se identificar com isso? A voz um pouquinho rouca, o nariz ali entupido, uma sensação que, de fato, o outono chegou. Convidamos o otorrinolaringologista, Dr. Bruno Barros. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer te receber. O assunto é extenso, a gente tem muita coisa para colocar aqui. Eu adorei já a ilustração que a Juju pensou dos narizinhos bonitinhos. E antes da gente ir para essa etapa aqui, de falar de anatomia e de algumas questões ali bem individuais, doutor, vamos lá. Chegou essa época do ano, a gente sabe que muitas queixas, né, o aumento dessa secreção, do muco, também pode estar associado a problemas pontuais ligados aos bichinhos, que são muitos por aí, né? Isso, nessa época de outono e inverno, é muito comum a circulação de vírus respiratórios, né? E que vão acometer desde as crianças até os adultos. Tá? É importante notar que o quadro que vai acometer essas crianças geralmente vai vir com um pouco de febre. Tá. E isso é interessante para diferenciar, por exemplo, da rinite alérgica, certo, que é um quadro de alergia que não vai ter febre. E aí, quando a gente fala de febre, vocês médicos já suspeitam um pouco mais de uma infecção, de uma coisa que tem uma bactéria envolvida. Isso, quando tem infecção, geralmente, principalmente na criança, vai ter um quadro de febre associado, que é um sinal de alerta do nosso corpo. E avisar. nos adultos? Nos adultos você pode ter febre, mas conforme a gente vai ganhando anos de sabedoria da vida, ao longo da vida, vai diminuindo. Então, por exemplo, o idoso, às vezes ele não vai fazer febre, mesmo com um quadro infeccioso importante. Tá? Por isso que às vezes eles evoluem com uma pneumonia e só descobrem quando o quadro já está bem avançado, porque eles não costumam apresentar febre como as crianças apresentam normalmente. E doutor, a gente tem diferentes situações, tem gripes, resfriados, tem a própria sinusite, que pode ser uma sinusite crônica. Como é que a gente entende que quadro é cada um deles? Então, vamos lá, vamos tentar diferenciar um pouquinho. É muito comum a gente usar a frase estou gripado. Só que gripe, na verdade, é uma infecção que pega o pulmão. É a pneumonia promovida por um vírus. Tá. O resfriado é o que a gente chama popularmente de gripe, que pega nariz, garganta, então a garganta dói um pouquinho, o nariz fica congestionado, tem uma febrinha, uma dor no corpo. Esse é o quadro mais comum que a gente tem no dia a dia. E menos grave, a gente pode dizer. E menos grave. Normalmente ele é autolimitado, é o nosso corpo que vai eliminar. Não há necessidade, por exemplo, de antibióticos, de outros medicamentos. O que a gente faz é suporte. Então, um analgésico para tirar a dor, a febre, só um antitérmico. Então, nesse aspecto, no máximo um anti-inflamatório junto. E para as pessoas que são mais sensíveis e, de fato, são mais alérgicas, qual é o quadro mais comum? Então, aí nós estamos falando da rinite alérgica, que depende de um irritante, que pode ser desde pó, poeira, poluição, pelo de animais e mesmo a mudança brusca de temperatura, que é muito comum nessa fase. Então, principalmente aquele horário das 4 horas da tarde, que estava um pouquinho de calor e aí vira com aquele tempo bem com ventinho, frio. Esse é o pior momento para quem tem alergia. Puxa vida. E a alergia não vai apresentar febre, mas ela vai ter coceira, espirros, aquele atim, principalmente ao acordar e muita coriza. Tá aí, então diferenciamos essas questões que podem ser pontuais. Agora vamos falar um pouquinho dos casos que tem uma ligação aí, uma relação anatômica com cada um e que muitas vezes acaba passando até batido, né? Alguns deles a gente investiga na infância, né, doutor? Sim. Mas de repente passou batido e pode trazer problemas na fase adulta. Na verdade, assim, é importante entender por que nós respiramos pelo nariz e não pela boca. Esse é um ponto bem importante, Vamos lá. né? O ar que a gente respira, ao entrar no nariz, ele bate em umas estruturas, ele é todo apertadinho por dentro, o nariz, e vai fazer com que o ar desacelere e passe devagar pelo nariz. Tá. E o nariz, ele é muito rico em vasos sanguíneos, que passam calor. Além disso, o muco passa umidade. E todo o nariz por dentro, se a gente fosse olhar no microscópio, tem pelinhos que funcionam como se fosse um filtro. Isso vai fazer o quê? Com que o ar que a gente respira aqui esteja mais ou menos a 25 graus, mas a hora que ele chega no final do nariz, ele está aquecido a 36,5 graus, que é a nossa temperatura corpórea, umedecido e também já com todo esse filtro sendo realizado. Que interessante. Então, assim, o ideal, quando a gente for fazer aquelas lavagens, vamos chegar lá na questão das lavagens nasais, que seja com uma água mais morninha? Isso, o ideal é que quando você vá fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, ou seja aquecido numa temperatura morna, nossa temperatura corpórea, que o nariz vai agradecer. Se tiver frio ali, pode ter um choque. Vai incomodar um pouquinho e vai ser mais desconfortável para o nariz lidar com aquele soro numa temperatura gelada. Tá aí, doutor, vou lá e já volto para a gente falar de cada um deles. Então, ó, Perfeito. se atentem, temos aqui respiração errada, adenoide e
amígdalas, que a gente vai conversar sobre isso também, e o desvio de septo, que eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. Vou lá e já volto, o doutor já vai contar tudinho, porque no fundo também muita coisa está relacionada com a nossa imunidade. Vamos lá, doutor, vamos começar aqui, ó, respiração errada. Respiração errada é quando a gente, ao invés, então, de respirar pelo nariz, respira pela boca. Exatamente. Quando a gente passa a respirar pela boca, isso não é correto do ponto de vista fisiológico, né? A gente conversou sobre a importância de aquecer, filtrar e umedecer, que só o nariz vai conseguir atingir isso. Agora, se a gente ainda respira pela boca na fase de infância, durante o estirão de crescimento, isso é pior ainda porque vai levar a alterações crâniofaciais. Então, vai mudar a posição da arcada dentária, posição da articulação temporomandibular. Então, tem várias alterações que vão ser às custas dessa respiração errada. E o que a gente tem que observar, então, as mamães, né, que estão nos assistindo, para a gente, né, ter esse clique aí, esse alerta de investigar? Então, o mais importante é que toda criança deve dormir de boca fechada e sem ruído. A respiração tem que ser extremamente silenciosa. Aliás, ronco, mesmo no adulto, também não é sinal bom, tá? Não é um sinal de a qualidade de sono boa. Você precisa investigar, porque 1 a cada 3 pessoas que roncam têm apneia obstrutiva do sono. Isso é um problema grave de saúde. Tá, então, boquinha da criança tem que estar fechada e respiração acontecendo de forma natural, sem roncos. Pelo nariz. Aí a gente vai para essa questão aqui, que isso aqui, gente, é tão interessante para quem tem filho principalmente, né? Falar das adenoides e das amígdalas. Doutor, envolve uma questão genética, hereditária, quem normalmente tem um desses problemas? Olha, é comum pais que apresentaram um tecido aumentado na infância, então adenoide, amígdalas aumentados, hipertrofiados durante a infância, os filhos também apresentarem, né? Existe então uma tendência. Tá. Mas o mais importante é que não é necessário que o pai tenha uma amígdala grande que o filho tenha, né? Então, o que acontece é, mais importante do que se ela é grande ou não, é o quanto ela interfere na criança. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que têm amígdalas grandes, mas que não roncam e não respiram de boca aberta. E não tem problema nenhum. Okay. A gente só dá atenção a esses tecidos, então adenoide, amígdala na infância, porque eles ficam em áreas importantes, bem no final do nariz, a adenoide, e na garganta, as amígdalas, e acabam às vezes atrapalhando a passagem do ar durante o sono. Quer mostrar ali? Eu acho que a gente tem aqui um esboço para a gente mostrar onde fica. Então, vamos falar da adenoide primeiro. Aqui é interessante, né? Se a gente notar, todo mundo acha que o nariz é um canalzinho que vai aqui para o alto. E, na verdade, não é só um canalzinho que vem aqui para o alto, é toda uma cavidade. Então, tudo isso daqui, na verdade, representa o nariz. Aqui no fundo, no finalzinho do nariz, é que cresce a adenoide. Por trás da campainha do desenho animado, do sino do desenho animado, que é a úvula. Então, assim, a gente não vê ao olho nu. Precisa ou um raio-x dessa região, ou um exame com uma câmera que é passada por dentro do nariz, para a gente poder visualizar e fazer o diagnóstico se ela está muito grande, se ela está atrapalhando. O que faz o médico desconfiar que pode ter um quadro de adenoide? Então, a adenoide, quando ela é muito grande, ela vai causar o ronco, vai causar a respiração oral na criança, e ela também pode estar associada a otites de repetição. Porque as principais bactérias que causam otite estão aqui nessa região. Então, pertinho aqui da adenoide, vocês estão vendo um buraquinho aqui, é o início do canal, da tuba auditiva, que é o canal que liga o nariz com o ouvido. Entendi. Então, é muito comum, e na criança, essa tuba, ela é curtinha e horizontal com o nariz. Então, é muito fácil migrar do nariz para o ouvido. É por isso que a gente tem tantas infecções na infância, mas durante o estirão de crescimento ela alonga, e aí na fase adulta a gente não tem tanta otite. Tá aí. E a amígdala também pode trazer complicações? A amígdala também, quando muito grande, também vai atrapalhar a passagem do fluxo do ar, principalmente à noite, quando a musculatura ao redor relaxa, e aí elas vão se aproximar e aí podem atrapalhar o sono da criança. E a investigação também vem quando vem infecções de repetição? Isso. Outro problema é quando ela tem infecções de repetição, e aí há necessidade de antibiótico por infecções bacterianas, e aí pode haver a indicação de uma cirurgia para esse fim. Tá aí. Eu vou para a última caixinha para a gente responder perguntinhas do público, menino. É o desvio de septo. Que esse aqui eu acho que ele é bem comum, né? Então, o desvio de septo é extremamente comum, é popular, todo mundo falar sobre ele. E é importante entender que a maioria das pessoas vai apresentar algum grau de desvio. É muito difícil nós avaliarmos um paciente no consultório e o septo ser retinho. Sempre vai ter algum grau de tortuosidade. O que importa para nós é a localização desse desvio, então quanto mais para a pontinha do nariz, pior. E se ele causa algum desconforto na pessoa. Então, se
durante o sono, precisa respirar de boca aberta. Se não consegue respirar através do nariz no dia a dia, se vai praticar um esporte, naquele momento percebe que não consegue manter um fluxo nasal de respiração. Então, nesse cenário é que pode ter uma indicação, às vezes, de correção cirúrgica. Tá? Só quando também dá problema. Quando dá problema, exatamente. Já já vamos falar dos descongestionantes, falei certo? Nasais, que podem ser perigosos. Mas antes tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mari, um beijo. Meu marido é viciado, aí ó, já é a pergunta. Descongestionante bem famoso. Passou com o otorrino e a mesma pediu para ele misturar soro fisiológico dentro do descongestionante. Mas o nariz dele sangra demais e não melhorou nada. O que pode ser feito nesse caso? Ai, ai, ai. Então, vamos lá. A grande questão dos descongestionantes, e isso é muito comum o uso deles, eles são vasoconstritores. A gente tem uma estrutura dentro do nariz, né? A gente conversou muito sobre o septo. O septo é uma parede que divide as duas narinas, só que de cada lado a gente tem uma estrutura comprida, que parece uma bexiga esticada, que são chamados cornetos nasais e popularmente conhecidos como carne esponjosa. Tá. Ali que tem um monte de vaso sanguíneo. Então, quando você pinga o vasoconstritor, ele murcha aquele tecido e abre um bom espaço para a passagem do ar. Entendi. Só que conforme você usa isso por mais do que 3 a 5 dias seguidos, há um efeito rebote, ou seja, você pinga, o efeito mais rápido é de murchar, mas depois de algumas horas ele irrita o nariz e aí o corneto, a carne esponjosa, incha mais. E a pessoa acha que acabou o efeito e aí começa a pingar sem parar. Quem está fazendo ele pingar o tempo todo é o próprio medicamento, é como se fosse uma alergia a ele. E acaba ficando viciado, como o caso desse paciente. O importante é, a colega otorrino começou a orientar a diluir o vasoconstritor para ajudar, o descongestionante para ajudar. Mas é importante também tratar a causa, normalmente a alergia nasal, e aí o tratamento ajuda a diminuir esse vício. Aí temos remédios corretos e que não causam agressão. Tá aí. E vamos falar das lavagens nasais também. Vou colocar mais perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. E o doutor vai contar já já essa resposta da Érica. Beijo, querida, obrigada. Tenho pólipo nasal. Nesta época do ano, vivo anasalada, tipo eu hoje, né, Érica? O uso de corticoide é indicado. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Mas de volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez o otorrinolaringologista, Dr. Bruno Barros, e contando tudo, né, sobre nariz entupido e essas mudanças que ao longo dos meses e principalmente nessa época do ano, gente, vão ocorrer. E aí, deixamos essa perguntinha da Érica, antes do intervalo, que ela diz, tenho pólipo nasal. Nessa época do ano, vivo anasalada. O uso de corticoide é indicado? Então, vamos lá. Na verdade, pólipo nasal já indica que tem uma alteração crônica da mucosa, né? Então, pólipo, ele pode estar dentro de algumas doenças da sinusite crônica, tá? O corticoide nasal tópico, ou seja, em formato de spray, ele tem benefício sim para o tratamento dos pólipos nasais, tá? Mas é importante notar que, como qualquer medicamento, tem que ser usado na dosagem correta, senão pode gerar efeitos colaterais. Então tem que ser sempre sob orientação de um especialista, um otorrinolaringologista preferencialmente. E às vezes esses pólipos precisam passar por uma cirurgia, às vezes é caso cirúrgico? Então, os pólipos, quando eles crescem muito, eles vão atrapalhar as vias de drenagem dos seios da face. E aí gerar a sinusite crônica com dor de cabeça, secreção. Então eles vão atrapalhar porque eles estão bloqueando a região. E nesse cenário pode ser necessária uma cirurgia, mas é importante entender que a cirurgia vai desbloquear a região, mas não vai resolver o problema. Então é necessário que, além de operar, se faça um tratamento e um acompanhamento, porque esse é um quadro crônico. Né? Certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Sinto que o meu nariz faz revezamento cada hora. É uma narina que fecha, especialmente na hora de deitar. Sinto que eu nunca estou com as duas narinas abertas ao mesmo tempo. Meu alergista me indicou várias lavagens nasais por dia, mas sinto que não melhora a obstrução. Então, Tatiana, na verdade, isso tem um pouquinho de fisiologia. Então, vamos lá. A gente falou que tem o septo e que tem o corneto, que é aquela bexiga comprida que o pessoal chama provavelmente de carne esponjosa. E existe um ciclo que a cada 3, 4 horas, um fica um pouco mais inchado, o outro murcha. E eles vão trocando. Quando a gente deita de barriga para cima, os dois incham. E quando eu deito de lado, o que estiver para baixo vai ficar inchado e o de cima vai murchar. Isso é fisiológico. Mas não é para a gente perceber essa mudança em nenhum momento no dia a dia. Quando a gente percebe é porque tem alguma coisa errada e esses tecidos estão aumentados. Aí é importante ter um tratamento. Pode ser que essa causa seja, por exemplo, a rinite alérgica, e o tratamento da rinite alérgica resolva o problema,
ou às vezes, infelizmente, até uma necessidade de uma cirurgia para isso. Que pode ser anatômico. Que pode ser uma alteração anatômica como um desvio obstrutivo. Tem que investigar. Olha lá, tem mais perguntinha. Obrigada, Keila, um beijo. Tenho rinite. Quantas vezes ao dia a limpeza do nariz com soro é adequada? Eu também tenho, Keila. Bom, Keila, esse é um tema interessante porque assim, a lavagem nasal ela tem um benefício, sim. E o que a gente recomenda atualmente é que ela tenha alto volume e baixa pressão, que são através daquelas garrafinhas que hoje são muito comuns em ser encontradas também na mídia social. O importante dessa lavagem é como ela deve ser feita, tá? Então ela deve ser feita usando a garrafinha, apertando suavemente. Então eu vou lavar minha narina direita, inclino minha cabeça para o lado contrário, para o lado esquerdo, coloco a biquinho aqui na narina direita e aperto suavemente de forma contínua. É para sair do outro lado escorrendo, não para sair um jato. Tem que ter baixa pressão, porque senão vai machucar o ouvido. E quando terminar de lavar, não estimular a assoar o nariz. Isso é outro erro comum. Porque quando você assoa, gera pressão no ouvido e isso pode machucar a região. Então, lavou, deixa escorrer, seca com a toalhinha, no máximo pode inspirar um pouquinho. Só isso. Tá tudo certo. E repetir várias vezes ao dia. E pode ser feita mais de uma vez ao dia, de acordo com a necessidade, sim. Não tem problema algum. Dá tempo de mais uma, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Taila, um beijo. Eu tenho o costume de dormir de barriga para cima e com isso eu ronco bastante. O que posso fazer? Então, o ronco, na verdade, acontece porque durante a noite a gente tem um relaxamento da musculatura e quando eu estou de barriga para cima, a minha língua posterioriza também um pouco e vai piorar a posição de ronco e a gente já falou que os cornetos ficam inchados os dois. Então, tem vários fatores que levam a roncar mais de barriga para cima do que de lado, por exemplo. Mas sempre que tem um ronco, é importante investigar, porque conforme nós falamos, pode ter risco de ter apneia junto. O ronco é um incômodo social, não gera doença, mas a apneia já tem efeitos graves ao longo da vida. Pode estar envolvida e ser algo importante. Importante. Dá tempo de mais uma? Temos 50 segundos, olha lá. Fê, obrigada, um beijo. É verdade que na cirurgia de desvio de septo podemos perder o olfato? Olha que pergunta boa. Fernanda, teoricamente não há nenhum motivo para se perder o olfato na cirurgia, tá? A gente não atua em nenhuma área perto de onde ficam as células responsáveis pelo olfato, tá? Então não é para se perder o olfato numa cirurgia, a não ser que tenha tido algum trauma indevido durante o procedimento. Tá certo. Doutor Bruno Barros, otorrinolaringologista, arrasa. Gente, adorei as explicações. Obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Volte. Lá no Insta tem mais mensagens e perguntinhas para você, mas vocês podem encontrá-lo no @doutorabreviado.brunobarros, @doutorabreviado.brunobarros, tudo junto lá no Instagram. Até a próxima, doutor. Obrigado, Carol. Até a próxima. E eu vejo vocês amanhã para fechar a semana ao vivo, 12:30. Beijo, beijo, fico com mulheres. Até amanhã.